Estamos de volta com o programa Empresas e Negócios no Rádio. Livorno, no bloco passado nós falávamos a respeito de assuntos também com relação a ideologias, política com religião. Agora eu gostaria de começar o debate falando a respeito do espiritismo dentro daquilo que você faz. Porque o fenômeno espírita, tá, é um fenômeno absolutamente natural do humano. Não importa a religião que ele tenha, os índios são espíritas, todos eles. Não se consagra pelo nome espírita ou indígena, mas todos eles são providos de espiritualidade. Qual é a sua observação com relação a isso? Eu serei bastante sucinto em relação a isto e talvez possa fazer alguma surpresa para alguns, né? Outros não. Mas eu posso lhe dizer a você que todos nós temos duas naturezas. Uma, temos a alma espiritual e o corpo material. Essas são duas naturezas que nós temos. E essa questão da alma espiritual e o corpo material é toda uma divisão muito clara para se observar com muita sensibilidade e muita simplicidade também. Não tem nada de outro mundo, não tem nada assim espetaculoso. E eu vou dizer para vocês qual é a diferença. Então vamos partir do princípio da razão hierárquica, porque tudo na vida tem uma hierarquia. Nada veio do caos e nada vai voltar ao caos, porque existe alguém que controla tudo e todos. E funciona da seguinte maneira: o corpo, a matéria inerte, o corpo, o defunto, digamos assim, mas o defunto não é defunto porque existe uma energia nele. E essa energia que eu estou falando que está no defunto é justamente a alma espiritual. Quando a alma espiritual sai do corpo, aquele corpo não é nada mais, nada menos do que um defunto. É só isso. Agora veja a hierarquia para até chegar à alma espiritual. O processo é tão simples quanto isso. Os sentidos é superior à matéria inerte. A mente é superior aos sentidos. E a inteligência é mesmo superior à mente. E além da inteligência, habita-se a alma espiritual. E qual é a expressão máxima da alma espiritual? É a consciência. A consciência é o sintoma da alma espiritual, que se expande por todo o corpo. Enquanto a consciência, que se expande por todo o corpo, que é um sintoma da alma espiritual, você sente quando alguém lhe belisca. Mas se a alma espiritual sair do corpo, pode lhe queimar, lhe beliscar, você não vai sentir nada. E essa preposição que eu coloquei aqui não são palavras minhas. Eu trago essas palavras através da associação discipular, mestre e discípulo. Eu sou o discípulo do Senhor Purushottaya Swami, do qual é discípulo do Senhor Srila Prabhupada. Eu aprendi deles, dos meus gurus, antecessores, essa informação. E aproveitando o ensejo, eu quero também deixar claro para vocês aqui sobre as energias materiais que existem, que compreendem todo o universo. Todo o universo. Existe o microcosmo e o macrocosmo. Estou falando de você, do seu corpo, que é o micro-universo, e estou falando da criação universal. Os planetas, estrelas e outros sistemas planetários, outros cosmos, outros universos. Não existe um universo, existem inúmeros universos. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Imagino que é uma primeira grandeza. O quê? Já pensou? Não. E nós estamos falando desse universo aqui. A literatura védica deixa bem explícito, bem claro que existem inúmeros universos. Os cientistas físicos estão começando a enxergar isso, que existem universos paralelos, existem outros universos. Mas isso há mais de 5.000 anos está escrito na literatura védica. Assuntos semelhantes a esse. E deixa-me deixar bem claro para vocês aqui, eu estava conversando com meu amigo aqui, eu tive muito prazer em conhecê-lo, e ele fez: Ô, Livorno, tu és capaz de dizer o que tu me disseste aqui no programa? Eu digo: por que não?
E qual foi essa questão? Eu vou deixar para vocês claro também aqui. O que compreende o corpo material? O corpo material é compreendido através de 8 energias. E essas 8 energias, eu vou dizer para vocês, 5 são grosseiras e 3 são sutis. As 5 grosseiras são terra, água, fogo, ar e éter. E as 3 sutis é a mente, a inteligência e o falso ego. Essas 8 energias comprimidas faz com que exista o corpo material. Mas a alma espiritual está além do corpo material. Então ainda, mesmo que seja sutil, a mente, a inteligência e o falso ego também é de natureza material. Mas o falso ego é a última fronteira para você se libertar, para você ter um relacionamento direto com a suprema personalidade de Deus. É quando você se despoja do que você pensa que é. Você pensa que é um presidente, você pensa que é um negro, você pensa que é pobre, você pensa que é um empresário, você pensa isso, pensa aquilo. E você não é nada disso. Você é apenas uma parte e parcela de Deus, que está aqui na Terra, experimentando um corpo humano para evoluir e depurar a moralidade e a ética, o respeito por Deus e por todos que lhe cercam, todos que estão em sua volta. É para isso que nós estamos aqui, para compreender quem somos nós e quem é Deus. Quando você compreende quem é você, que você é filho de Deus, e quem é Deus, que é a pessoa suprema, que não depende de nada nem ninguém, então você está realmente no primeiro passo para chegar de volta ao lar original. O católico admite que nós somos a semelhança de Deus, não é? As outras religiões não. Admite que somos o que você entende, tá? Você admite que a Igreja Católica esteja certa, afirmando que nós somos a semelhança de Deus? Eu sou uma pessoa aficionada com as Escrituras Sagradas. Logicamente, como vocês todos já perceberam, pela literatura védica, é a minha vertente. Mas eu analiso todas as outras escrituras. E, em essência, todas as escrituras que são monoteístas dizem a mesma coisa. Então, quando as escrituras, a Bíblia diz que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, por que eu haveria de ter alguma dúvida? Não tenho dúvida nenhuma. Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus tem 2 orelhas, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 braços. Agora, preste bem atenção nesse detalhe que eu vou lhe dizer. As pessoas, na sua insapiência, na sua consciência diminuta e turva, pensam que Deus é igual a ela, que é um grande erro, porque nós estamos limitados a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, mas Deus é ilimitado, inconcebível. Ele consegue ver pela ponta de um fio de cabelo. Ele não depende dos olhos para ver, ele não depende dos ouvidos para ouvir. Ele é absoluto, a expressão absoluta só cabe a Deus e a mais ninguém. Todos nós somos limitados a tudo e a todos, mas Deus não. Deus é ilimitado e inconcebível. E por ser inconcebível, nenhum ser humano, por mais inteligente que seja, pode dizer que Deus é desta maneira do qual ele está explicando agora. Porque se ele disser isso e as pessoas acreditarem nele, ele faz com que Deus deixe de ser absoluto e passe a ser limitado a essa pessoa que está expondo Deus para todos. A ideia de céu e inferno, como é que você concebe isso? Céu e inferno é uma condição mental, não é mais do que isso. Realmente existe. Nós podemos viver no inferno, até mesmo aqui entre os nossos amigos, parentes, no trabalho, quando atingimos uma mentalidade, digamos assim, degradada. E todo mundo sabe, através da física mesmo, que energias existem e elas se contrapõem e se atraem e se repelem. Isso é física. Eu não estou falando de espiritualidade, mas na física.
Qualquer cientista pode falar com mais propriedade isso que eu estou lhe dizendo, mas é mesmo isso que eu estou lhe dizendo. Então você pode atrair tanto energias negativas, mentais, como positivas. Isso vai depender muito da sua inteligência. Lembra que eu lhe disse que a inteligência é superior à mente? Portanto, você tem que usar a sua inteligência para não deixar que a sua mente se desgarre e fique dispersa. A mente é muito poderosa. A mente pode ser a sua melhor amiga, mas também pode ser a sua pior inimiga. Agora, a Kundalina, sexo dentro da sua visão religiosa. A Kundalina significa, não sei se você sabe a expressão que sei, conheço então, demais. ótimo, então. Pode explicar, então. Ó, a criação foi feita para que ela como fosse veja, as pessoas falam muito de tecnologia, dessas coisas fantásticas, mas Deus é tão maravilhoso, tão potente, que Ele fez toda essa criação numa percepção automática, natural. Então, é natural que todo homem seja atraído por uma mulher e toda mulher seja atraída por um homem. E assim também os outros animais. Os outros animais também existem macho e fêmea. Só existe 2 gêneros. Vamos abordar logo esse assunto interessante, né? Existe o gênero que tem útero e o gênero que tem próstata. Para você ter uma percepção. Não existe um terceiro gênero. Deus, quando criou duas partes que se atraem e, uma vez que comungam-se em sexo, procriam. E isso é fantástico, é fabuloso. E essa energia é muito forte, é tão forte que eu posso lhe dizer com toda a garantia e toda a confiança que é a segunda energia mais poderosa que existe na face da Terra. Porque a primeira, por incrível que pareça, não é o sexo, é a língua. A Kundalina é o gozo. Esse é um experimento sexual também, onde a religião e as pessoas que se aprofundam na história, tá, é um momento maior de êxtase entre os corpos humanos e animais não intelectualizados, não é? É o gozo. E esse é o motivo da atração fundamental. Agora, veja que coisa nobre, que coisa bonita, o que é. Não se pensa de sexo como sexo vulgar, não é isso. Mas a necessidade de atração, tá? O ferinômeno, por exemplo, não é? O cheiro, o atrativo, como é que ela se junta, como é que ela chega a si, tem na Kundalina, usando uma palavra mais espiritualizada, essa coisa da atração, é o gozo. E veja como Deus é sublime e maravilhoso. Eu gosto muito desse assunto porque eu mostro como Deus é igual para com todos. Veja bem, o gozo, como você está colocando a expressão, é o impulso do esperma, do óvulo. Essa sensação é igual para com todos. O porco, o ser humano, sim, o gato, o cachorro, quando chega naquele ápice do orgasmo, a sensação é idêntica para todos. Eles esquecem tudo. O pato, quando tem aquele orgasmo, ele cai para o lado. É intenso, é muito intenso para todos. Isso é o que eu acho sublime na criação de Deus. É o máximo. Porque ele faz o máximo do prazer humana. É igual para todos os animais. Agora, o que nos diferencia dos animais? Isso é que é importante sabermos. O que nos diferencia dos animais é que nós não somos porcos e gatos. Nós temos os princípios morais para saber que não devemos fazer sexo com nossas filhas, que não devemos fazer sexo com nossa mãe. O porco não faz diferença em fazer sexo com a mãe ou com a filha. Mas os princípios morais de um ser humano faz com que ele use a inteligência e crie certa estrutura de moralidade. Mas o DNA e o RNA associa-se ao intelecto. O intelecto, nós conversamos isso ontem, tem 3 apoios. Você consegue dizer e provar que o humano tem intelecto por 3 pilares. Ele sabe ler, escrever e interpretar.
Perfeito. Não é verdade? Muito E bem. nós sabemos agora também que a consanguinidade causa problemas. Não, agora, isso por conta do DNA e do RNA humano. Por exemplo, eu já ouvi isso em literatura, mas eu fiquei de voltar para saber como e por quê. Por que que um negro puro junto com um asiático puro não procriam? A ideia é exatamente essa. O DNA e o RNA humano também permite, tá, nós, juntas com a intelectualidade, e entender o que é a consanguinidade, que é normal para o humano, mas não para o animal, para o não intelectualizado. É muito interessante essa história. Mas eu vou um bocadinho adiante. Já que nós falamos de sexo, religião, a Kundalina e a sua visão do terceiro sexo, do que está aí sendo propagado, por exemplo, como terceiro sexo, que são casais do mesmo sexo que se juntam. Este é um assunto muito interessante, porque eu costumo sempre colocar em algumas postagens que eu tenho uma rede social, né? E eu sempre coloco, o amor não tem limites. O amor não tem limites. Você pode amar um leão, você pode amar um pato, você pode amar o seu amigo, você pode ter amor mesmo com uma pessoa do mesmo sexo. O amor não tem limite. Se você for sério e quiser ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo, e você tiver os padrões elevados de moralidade, isso não tem nenhum impedimento para você manter esse relacionamento. Agora, o que eu falo é sobre a imoralidade, a promiscuidade, não só das pessoas que são do mesmo sexo, como os héteros. Quando os héteros são muito promíscuos, eles dão a referência para a sua próxima safra, seus filhos, uma expressão chula. Você tem que buscar na sociedade a moralidade e não a imoralidade. Este é o que nos diferencia entre animais e seres humanos. Enfim, a moralidade está no comportamento de cada um, na educação de cada um, porque fechada a porta, o que pode acontecer entre duas pessoas intelectualizadas é tudo que possa um ou outro permitir. Não pode ter aberrações outras que não sejam permissíveis. Se os dois se gostam, e daí? Você tem... E daí? Quando ele sai dali, é um homem normal, é um educado, mas tem suas preferências que devem ser respeitadas. É isso que você está colocando. Com certeza. O amor é lindo. O amor. Bom, deixa eu convidar então o Nil Santos, que eu quero voltar um bocadinho para ainda o Krishna. E Nil Santos, durante o intervalo, havia conversado a respeito de algumas figuras que estão dentro e que absorveram a filosofia Krishna. Nil Santos. Boa noite. Muito bom participar aqui dessa conversa de alto nível, né? É um nível realmente pouco difundido no meio de comunicação, mas aí a gente tem essa oportunidade. Estava conversando aqui em off justamente em algumas expressões artísticas famosas que há um entendimento espiritual, em determinado momento abandona todas as suas condição de artista ou de ícone social e passa a dedicar seus conhecimentos na linha espiritual. Aconteceu isso com Tom Cruise, né? Aconteceu isso com Robert Plant, do Led Zeppelin, o próprio John Lennon, do Beatles. Eu estava tentando lembrar aqui o nome do artista que se converteu também ao islamismo, que abandonou a carreira artística dele em 1973 e tinha grandes sucessos nos hit paredes mundiais e abandonou para ir para o Islã. Agora, é difícil você identificar, como o Brian mesmo estava colocando logo no início, que a filosofia islâmica ela pode não apontar nenhum tipo de violência, como você mesmo comentou, né? A acepção da religião islâmica ela não tem essa condição tão violenta como é difundida pelos grupos radicais, né? Mas o que poderia levar para o próprio Muhammad Ali,
que era o Cassius Clay na época, né? Depois, aí eu não sei se foi jogada de marketing ou não, mas o próprio Mike Tyson também se converteu, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito sobre essas conversões do meio ocidental, onde você tem ali pessoas que naturalmente seriam católicas ou evangélicas e de repente se convertem para uma outra religião. No caso do Robert Plant, do Led Zeppelin, vocalista do Led Zeppelin, foi justamente uma influência mais do lado Krishna, né? Assim como já o Tom Cruise é de uma religião que tem chamado muita atenção de artistas de Hollywood. Tem a ver mais com... Como é o nome da religião? Eu não consigo lembrar o nome agora, mas ela tem a ver com o universo como um todo. É algo parecido com a coisa de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né? Tem alguma coisa a ver com budismo, mas não é budismo. Daqui a pouco eu lembro o nome dessa religião que eles estão praticando. É a que Tom Cruise pratica. Eu não sei se meu amigo Adson poderia colocar assim no próprio Google aí o nome da religião praticada pelo Tom Cruise. A religião praticada por Tom Cruise. Cientologia? É essa mesmo, Cientologia. Cientologia. Veja aí, quais são as bases da Cientologia? É um conjunto de crenças e práticas relacionadas... Pega o microfone. Vamos lá. Deixa eu me ler aqui. Cientologia é o conjunto de crenças e práticas relacionadas criado por L. Ron Humboldt, né? Começando em 1952 como sucessor aos seus sistemas de autoajuda chamado Dianéticas. Humboldt caracterizou a Cientologia como religião e em 1953 incorporou a Igreja da Cientologia em Camden, Nova Jersey. Mas ela tem as bases? Tem alguma descrição sobre as bases que ele tem como... Que fundamentam que fundamentam, exatamente, a religião palavra dele. certa é essa. Que fundamenta Já que ele se pronunciou não como seita, mas como religião. Vamos lá, ele fala aqui também que a Cientologia ensina que as pessoas são seres imortais que se esqueceram de sua verdadeira natureza. Seu método... Não pode parar por aí, porque isso é idiota. Enfim. Fala idiotice. Seu método de reabilitação psiquiátrica espiritual é um tipo de aconselhamento conhecido como auditoria, no qual os praticantes visam reviver conscientemente os eventos dolorosos ou traumáticos de seu passado, a fim de libertar-se dos seus efeitos limitantes. Veja só, Enfim. Quando a gente estuda o que a gente estuda, Livô, Mas... não vou me associar a você, tá? De mostrar que ele está sendo materialista ali, puramente materialista. Ele não tem o lado... E depois da vida, como é que você explica a energia latente do espírito no mundo, quando ele ali, já no começo, ele está dizendo não, que é você que tem que analisar o lado pessoal. E qual é o Sim, lado mas a pessoal? partir do momento que ele fala que todo ser humano, ele na verdade, ele tem o seu caráter imortal, tem a ver com a parte espiritual. Porque a parte física morre. É uma questão de interpretação, tá certo? A parte física morre. É uma questão de interpretação. Agora, ao que nós acreditamos é que entre o espírito, a alma, o corpo, tá? As frequências e a energia se colocam de maneira diferente da que ele está se pronunciando. A mim, o que o Adson acabou de ler, me chama a atenção o lado só material da história. De levar o lado mais psiquiátrico e não o lado mais espiritual. E tem outra coisa também, a maioria dos países da Europa considera a Cientologia uma seita. E aí vai. Tem muita informação Agora, aqui. Richard Gere,
se eu não me engano. Richard Gere. Acho que ele é da área Krishna também, né? Um simpatizante. Simpatizante, né? A pergunta que eu quis colocar foi Então, os justamente artistas que você conhece, que a gente pode colocar aí, só para conhecimento, o Livorno. Quem são aqueles que são da Cristo? Eu posso lhe dizer apenas, eu vou dizer duas bandas, digamos assim. Dos Beatles, eu posso lhe assegurar que temos uma referência, até no movimento, através de George Harrison. George Harrison fez grandes, lindas melodias, homenageando My Sweet Lord, Meu Doce Senhor, né? E o outro que eu poderia dizer aqui, Nando Reis também. Nando Reis fez Mas George Benson, não? Não, George Harrison. Hã? George Harrison. É. Benson é um guitarrista americano Dos Beatles. Tá, George Harrison Mas foi ele que fez My Sweet Lord? Foi. E outros. Agora eu posso lhe dizer que também que em relação, pegando esse gancho aí você colocou a questão, porque as pessoas deixam tudo para Foi essa a sua questão, não foi? Ou pessoas de sucesso, de referência, e de repente viram totalmente a sua concepção de vida no planeta, no sistema, e de repente resolve mudar seus caminhos de crença. Eu posso lhe assegurar que no movimento da consciência para Deus, no Hare Krishna, não temos intenção nenhuma, segundo o percussor no Ocidente, Srila Prabhupada, não tem intenção nenhuma de converter ninguém a nada, mas sim que as pessoas sejam boas e sinceras naquilo que elas estão seguindo. Se você é um cristão, seja um bom cristão, ouça o que Jesus ensina e pratique o que Jesus ensina. Não venha com essa escapismo de eu sou pecador, eu peco. Jesus vai aparecer novamente para ser pregado na cruz novamente? Não, isso é um absurdo. As pessoas têm que fazer com seriedade. Se você é um seguidor de Maomé, que siga as instruções de Maomé e não de um oportunista qualquer que usa de política para manipular as pessoas com um nível de conhecimento curto, ou seja, com ignorância no assunto. Se você é espírita, então que seja um bom espírita. Pratique a irmandade, a fraternidade. Se você é um testemunho de Jeová, que seja um testemunho de Jeová, ferronho, mas não obriga ninguém a fazer nada, porque Deus não obriga ninguém a nada. Se você não for espontâneo para se relacionar com Deus, você não vai ter mérito nenhum, porque tudo que é forçado traz maus frutos. Nada pode ser forçado. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não, é espontâneo. O amor é espontâneo. O amor espontâneo, você já experimentou isso. O amor espontâneo tem outro sabor, tem outro significativo. Agora, o amor, quando é implícito, quando é objetivo, é uma imposição, dói, machuca. E Deus não veio aqui para machucar ninguém. Deus veio aqui para elevar a nossa consciência. Então, mas é muito bonito ouvir você falar a respeito disso, porque algumas pessoas fazem críticas severas com relação a algumas igrejas, dando alcunha, inclusive, de que são estelionatários da fé. Entretanto, dentro dessa mesma igreja, a recuperação e o controle social desses, e a recuperação daquele cidadão que não tinha uma outra igreja para lhe dar a mão, tirá-lo da sarjeta e conduzi-lo ao caminho de uma cidadania, de uma coisa mais educada, é muito bom, Livorno, ouvir essa coisa de você. A seriedade da crença, a seriedade de que, olha, seja o melhor, produza o bem. Eu tenho nos meus livros lá, é bom ser bom. Somente Deus não precisou ser treinado. E acho que você está exatamente dentro disso também, que é muito bom ouvir, é muito bom, gostoso, e melhor, inclusive, é transmitir para os nossos ouvintes. Que coisa bonita você me diz. Ei, procure ser bom. Ande pelos caminhos certos. Que importa se você tem outra crença? Você deve ser uma pessoa do bem, com justiça, com seriedade, com amor ao próximo, com respeito ao próximo. E aí você está sintonizado com Deus. Parabéns. Fantástico. É mesmo isso. É por aí, né? É por aí. Muito bem. Agora,
Você estava falando a respeito de orquestras, você estava falando a respeito de músicos, você estava falando a respeito de gente que se converteu e que saiu de uma crença a outra. Não é? Lembra de mais alguém? Não, eu ia questionar agora era sobre aquilo que está em algumas obras, como por exemplo, Eram os Deuses Astronautas, de alguns autores que se basearam em alguns fatos inexplicáveis que existem no planeta. Por exemplo, as pirâmides, né? Aqueles desenhos que estão... Inclusive, eu falei do Led Zeppelin. O Led Zeppelin tem uma capa de um disco coletânea dos grandes discos do Led Zeppelin, que a capa é aqueles desenhos que ninguém sabe como é que ficou desenhado, aqueles que são figuras gigantescas, né? Como, por exemplo, tem uma figura de um gato, alguma coisa assim. Tem outra figura que parece um besouro. E são feitas em áreas de cultivo de cereais. E são de um desenho tão perfeito que não tem como o cara fazer aquilo de forma... Aqui tem um nome, agro, não sei o quê. Aí fica a pergunta, aqueles são seres de outro planeta que vieram aqui? Eram os deuses astronautas? Mas estão misturando a coisa aqui com o Livorno, né? Levando ele para outro... Vamos ver qual é a posição dele e dizer para o nosso ouvinte aqui, nós estamos explorando Livorno Botelho. Agora você está levando para o lado que eu também gostaria até de lembrar, de falar a mesma coisa, mas saber dele, qual a impressão que ele tem, porque fora de espiritualidade, fora do humano e tudo mais, ora, a Terra tem 5 bilhões e 400 milhões de anos. E o animal humano, o humano, tem 120 milhões de... Quer dizer, é troco dentro de todo esse avanço. E a constatação de que havia vidas anteriores e que habitavam aqui e tudo mais, e que influenciaram também a própria mentalidade humana, até no próprio DNA humano. Vamos saber do Livorno Botelho qual é a posição dele e o que é que ele nos ensina. Só vou complementar esse raciocínio porque ele comentou a respeito de planetas, de universo paralelo, de cosmos, e cosmos e microcosmos. Então, na hora que ele entrou nessa seara, aí me despertou esse tipo de pergunta, até pelos Néfilins, né? Os Néfilins, queria que ele comentasse alguma coisa dos Néfilins e os gigantes da época, né? Que possam ter sido eles que construíram as pirâmides. Né? Muito bom, eu gosto de perguntas inteligentes. Essas perguntas devem ser sempre colocadas. Não existem perguntas burras, existem perguntas. As pessoas têm que fazer perguntas. E antes de eu continuar, deixa-me só fazer uma observação para que o telespectador, se vocês pegarem essa pequenina coisa que eu vou dizer para vocês, eu já fico satisfeito. Não procurem ser o melhor. Façam o seu melhor. Faz toda uma diferença. Porque se você procurar ser o melhor, você sempre vai encontrar alguém que é melhor do que você. E isso vai gerar frustração em você. Mas faça o seu melhor, que as consequências virão. Com certeza. Agora, respondendo a sua questão, em relação a extraterrestres, essas coisas, eu já lhe disse, existem inúmeros universos. E Srila Prabhupada, o precursor do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente, ele se debruça em cima das escrituras sagradas. As escrituras mais antigas que existem na face da Terra se chamam os Vedas. Pode procurar no Google, certo? As escrituras mais antigas que existem. E é muito interessante porque você vai encontrar o que existe de mais avançados na NASA em relação à distância entre os planetas, escrito na literatura védica, que apareceu no planeta Terra há mais de 5 mil anos atrás. Veja que interessante. Hoje, na NASA, um dos centros mais que ferve em termos de conhecimento, as distâncias, eles estão pegando as escalas da literatura védica e estão impressionados com a precisão. É uma precisão realmente de deixar a pessoa tonta. Quais são os povos que fizeram essa... A literatura védica, ela é uma escritura que é conhecida como a Paurisheya.
A Paulicheia significa que não foi escrito por seres humanos comuns. Foram divindades que inspiraram Sim. as pessoas a escrever. Certo. E é dito na literatura védica que Deus criou 8 milhões e 400 mil espécies de vida. E entre essas 8 milhões e 400 mil espécies de vida, 400 mil são dos seres humanos. 400 mil. Então, não se limite a ver o ser humano apenas no planeta Terra. Existem seres humanos com 2 braços, 2 pernas, por essas galáxias aí. Outros muito mais adiantados em termos de tecnologia, mas que as pessoas fiquem cientes que não é a tecnologia que vai fazer você chegar próximo de Deus, e sim o seu coração. Existe uma expressão bíblica, né, que diz assim: a casa do Pai tem várias moradas. Né? Também podemos aceitar isso. Tem várias moradas. Várias moradas. E essa casa do Pai deve ser o universo, né? E várias moradas são vários planetas, vários universos. Vários. Há interpretações minhas, né? Muito. Agora, falando a respeito de Gandhi, falando a respeito dos avatares, o que você colocaria hoje? Porque, veja, o mais recente, não digo filósofo, mas o mais recente e considerado um avatar é o próprio Gandhi. De onde vem essa admiração e esse respeito pelo tratamento dado e os exemplos fornecidos pelo próprio Gandhi? Gandhi tinha como cabeceira o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é a divina canção, digamos assim, que é a cereja do bolo de toda a literatura védica. O Bhagavad Gita é a cereja do bolo de toda a literatura védica, que é nada mais, nada menos do que a suprema personalidade de Deus tendo um diálogo direto com o seu amigo íntimo, chamado Arjuna. Então, todos esses assuntos que você possa imaginar está contido ali, naquele livro. Todos os assuntos. E trata-se de uma guerra que estava para acontecer há 5 mil anos atrás, entre famílias, para tomar a posição de quem era o rei. Então, Gandhi tem esse livro como cabeceira, e esse livro dizima muitas dúvidas que Gandhi teve. Não só Gandhi, como grandes personalidades também têm esse livro, o Bhagavad Gita, de cabeceira. E Gandhi, ele recebeu o título de Mahatma Gandhi. Mahatma por quê? Maha significa grande, grandioso. Maha, em sânscrito, grande. Atma significa alma. Então, Mahatma Gandhi, a grande alma Gandhi. Então, Gandhi é uma grande alma, sim, é. Ele conseguiu fazer com que a Índia se libertasse do domínio britânico através da passividade, da não violência. Isso é um marco impressionante. Mas, por ele estar muito envolvido na política, ele não conseguiu sublimar justamente o Bhagavad Gita, que seria o propósito maior da atividade de Gandhi, ao meu ver, e nos olhos de muitos espiritualistas. Mas a grandeza de Gandhi é incontestável. É uma personalidade ímpar, mas não é um avatar. Ele não é um avatar. Não. Muito bem. Agora, quando você fala a respeito da espiritualidade do Brasil, nós somos um país cristão, né, na sua essência, tá bem? Mas qual sua visão de evolução com relação ao cristianismo no Brasil e hoje, onde as igrejas evangélicas tomam o lugar da Igreja Católica? O que acontece, na verdade, tá, dessa mudança entre o católico e o evangélico? A Igreja Católica tem um passado um pouco nebulento, né? Não, é muito feio. É feio, é um passado feio. Mas eu não estou querendo passar o pano, como está se usando muito esse termo, né? Está passando o pano. Mas veja, a Igreja Católica também tem os seus feitos grandiosos, fantásticos, em termos de... em muitas linhas. Então, se nós pegarmos e observarmos só as coisas feias que a Igreja Católica fez, nós vamos repudiá-la. Mas se você olhar também as coisas grandiosas que a Igreja Católica fez, você vai ver que ela tem muitas coisas boas. Falar sobre Jesus Cristo, isso é grandioso.
Mas falar sobre Jesus Cristo não é mérito só da Igreja Católica, são todos os evangélicos. Evangélico é aquele que prega a Boa Nova. A Boa Nova são as instruções de Jesus Cristo. Então, em última análise, os católicos também são evangélicos, porque falam sobre Jesus Cristo. A sua visão com relação, veja, o Império Romano foi dono da metade do planeta Terra. Agora, Jesus Cristo é judeu. Jesus Cristo anuncia que ele era filho de Deus. O Império Romano perseguiu e matou Jesus Cristo. E depois o próprio Império Romano, tá, debaixo de todas as intempéries, de todas as atrocidades, de todos os assassinatos e tudo mais, Roma, Itália, se converte ao catolicismo e lá implanta o Vaticano, tá bem? Numa prova cabal de uma vitória extraordinariamente elevada do cristianismo, tá bem? Daquilo que era, na verdade, o grande opositor às palavras de Cristo. E aí, a sua colocação disso, como é que você vê? A vitória do cristianismo está vencendo o Império Romano e de lá, sendo hoje para o mundo inteiro a proposta de que o Papa está sediado no Vaticano. É interessante ver isso. A história como é contada, né, de como é que o Império Romano, que mata Cristo, ele persegue, porque Cristo dizia que ele era muito... O meu pai é muito mais que o imperador de Roma, e isso feria os brios do Império Romano como um todo. Quem é aquele plebeu que fala essas coisas aqui e que no final das contas é morto e assim por diante? Não estou falando dos aspectos espirituais disso, mas da maneira, porque eu quero depois entrar num assunto ainda pior, que é falar da tecnologia 5G e tudo mais. E ontem eu conversava com o próprio Livorno, dizendo o seguinte: olha, enquanto a igreja não ensinar o que é telepatia, hipnotismo, levitação, premonição, que não são assuntos religiosos, é a capacidade humana, onde as nossas igrejas hoje não têm o menor interesse em colocar isso, ensinar isso. E se nós aqui no estúdio fôssemos telepatas, por exemplo, ninguém mentiria para o outro. Todo mundo saberia já de cara como é que nós estaríamos. É verdade. É a única maneira de nós nos opormos ao que prevê a tecnologia, a futurologia com relação à tecnologia no domínio do corpo humano, do intelecto, da inteligência e assim por diante. É que agora você copiar, tá? A telepatia é difícil. Meu pai, por exemplo, no hipnotismo, extraía dente, tá? Sem anestesia, porque o dentista era hipnólogo e tirava dele o que eles chamam de gatilho, a ideia de dor, e ele extraía dente hipnotizado. E agora, para você, Livorno, que é um estudioso disso, e nós estamos assim muito gratos de fazer um programa como esse, qual é, na verdade, tá bem, a sua colocação com relação à fé e como Cristo conseguiu chegar e ganhar o trono maior, montando naquele que foi o seu opressor, naquele que foi o seu assassino, o Império Romano, tá? A política do Império Romano, o pavor do Império Romano de ter alguém que tinha um discurso muitas vezes mais elevado do que o próprio imperador. É muito bonito isso aí. A sua observação com relação, tá, a como é que se deu essa transformação. E vai aos anos aí. Porque você falava no seu discurso que a igreja, ou melhor, que o catolicismo em si criou também a noite de São Bartolomeu, não é? A perseguição da Santa Inquisição Católica, o Santo Inácio de Loyola e assim por diante, mas, ao mesmo tempo, difundiu para metade do mundo, porque
Você tem o catolicismo e tem o budismo como o maior número de adeptos das duas religiões mais aceitas do mundo, né? Então, mas quando eu leio, quando eu observo e vejo a vitória do cristianismo, tá? E exatamente naquele país, ou melhor, não digo país, eu não digo do povo, eu estou falando da política italiana na época, a dominação do homem contra o próprio homem, né? Do cristianismo não só vencer, mas colocar-se dentro da própria Itália o Vaticano. A história tem muitas versões, né? Como tudo na vida, né? As pessoas têm versões para tudo, né? E narrativas é o que não falta, né? Nos dias de hoje também nós vemos isso a todo instante, né? Existem muitas narrativas. O que eu posso lhe dizer dentro da minha limitada capacidade de conhecimento do que os meus olhos, os meus 61 anos me deram, é que tenho conhecimento que o Império Romano cresceu muito, muito mesmo, porque ele tinha uma estratégia muito forte. Ele interessava ao Império Romano a dominação interessava ao Império territorial Romano para a coima, para as, como eu poderia dizer, arrecadação financeira. O tributo. Vamos utilizar os termos, os tributos. Aumentar a exploração econômica financeira, era só tornando tributo. cada vez mais forte o Império. Eles chegaram a uma compreensão interessantíssimas, que chega assim, olha, a gente chega aqui, toma essa região, esse país, deixa o povo continuar com as suas crenças, com as suas manias, certo? Mas o tributo tem que ser de César. E dá a César. E dá a César que é de César. Ele não queria saber. E aconteceu que sempre existiram muitos religiosos, muitos movimentos, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele deixava correr solto. Ele nunca se preocupou muito com os alaridos que aconteciam de profetas. Havia muitos profetas na época de Jesus. Muitos profetas passaram na época de Jesus. Mas Jesus não é um profeta comum. Jesus é uma pessoa anunciada nas Escrituras. Se você for um estudioso a sério, você vai ver que as Escrituras já fazia uma projeção da vinda de Jesus. Existe um ponto interessante nisso, que os judeus até hoje não aceitam Jesus como sendo aquele que estava por vir. Eles ainda aguardam essa pessoa. Mas Jesus esteve aqui e deu testemunho. Jesus tinha umas potencialidades incríveis da mentalização, da levitação. Não é brincadeira. Jesus fazia levitação. Do milagre? Ele andava sobre as águas. Ele tinha essas potências. Jesus fazia um cego de nascença voltar a ver. Jesus tinha muitas potências. Mas Jesus disse uma vez, num sermão, que eu achei lindo, quando eu estudava muito as Escrituras, que eu gosto das Escrituras Sagradas. Por isso que eu cheguei nos Vedas. Então Jesus disse: felizes são aqueles que não precisam ver e ouvir. Felizes são aqueles que não precisam ver aquilo que eu faço, mas aqueles que me ouvem. O que ele faz? Fazer uma pessoa levitação, fazer uma pessoa cega enxergar. Isso não é importante. O importante é a mensagem de Jesus. A mensagem dele. E não esse folclore. Acredita naquilo que eu digo. Obrigado, muito obrigado. Como é que ele diz? Acredita naquilo que eu digo. Não acredita naquilo que vê. Exatamente. Mas acredita naquilo que eu digo. É isso mesmo. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado pela sua ajuda. Jesus dizia isso aí com muita ênfase. Isso é muito importante, porque hoje em dia, vou pegar esse ganchozinho, porque eu não vou deixar escapar essa parte. Existem muitas igrejas por aí fazendo um verdadeiro folclore, verdadeiro show de espiritualidade. Pessoas aleijadas que chegam, você deve ter visto na televisão algumas vezes. Conhecido como o show de Cristo, né? O show de... Isso é muito baixo, que nem... Mas são considerados também, por conta disso, os estelionatários da fé. São os enganadores. Exatamente. São os enganadores. Os charlatões. Parabéns. Isso.
As palavras devem ser pertinentes e colocadas nos seus lugares certos. Charlatões. Agora eu queria fazer uma observação sobre essa questão dos cristãos terem se aliado, na verdade, não os cristãos, né? O Império Romano se aliou aos cristãos, né? Para fazer esse fortalecimento da região ocidental e o domínio e a expansão do Império Romano. Tem a ver com Constantino. O Império né? Romano não se expandiu. O Império Romano foi reduzindo. Por quê? A mentalidade cristã que começou... O próprio imperador absorvia a ideia do cristianismo. Ele, a partir de um determinado momento, ele começa a acreditar e duvidar, tá, dos deuses que amparavam o Império Romano. A ideia do monoteísmo entra, tá bem, e vai modificando a mentalidade que vem do filho, do pai, da mãe, do neto e assim por diante. E aí foi disseminando de tal jeito, veja, o Império Romano recolheu-se. Foi dono da metade do mundo. Dono da metade. A Ásia, a Europa, a Ásia, tá? Sim, mas aí África. que tá, Brian. Veja só, de acordo com alguns estudos que eu fiz, essa redução do Império Romano que você falou surgiu realmente naquele período dos 300 depois de Cristo, em que Constantino sentiu-se realmente ameaçado de que o Império Romano estava decadente. Ele precisava tomar algum tipo de postura que pudesse reativar a força do Império Romano, e ele encontrou entre os cristãos essa oportunidade. Então, para mim, a decisão dele... É um reforço, você está constatando o reforço. A mentalidade, a filosofia cristã e tudo mais entra, tá bem? E num determinado momento que era opressor, Exato. Agora vira aliado. Virou aliado. Mas foi uma decisão política. E tudo é político. Foi uma decisão política de Constantino se aliar aos cristãos, assumir, inclusive, as crenças do povo cristão em Cristo e os mandamentos cristãos, para que ele pudesse fortalecer novamente o Império Romano, trazendo os cristãos para o lado dele. E assim, junto com os cristãos, em vez de perseguir os cristãos, ele teria os cristãos do lado dele, fortalecendo o exército romano. Aí houve, inclusive, a formação dos livros bíblicos, né? Que a junção dos livros bíblicos, esse fica, esse sai, esse fica, esse sai, que foi a conferência... A textualização, você está falando. A conferência de Nicéia, onde ele reuniu os principais líderes do povo cristão para definir quais os livros deveriam formar a Bíblia. E ali... Quantas Bíblias existem? Não, a Bíblia Católica, que tem a sua quantidade de livros, foi selecionada nesse Conselho de Nicéia. Por isso que, com tempos depois, com o alemão Martinho Lutero, né, em que ele fez a transcrição da língua que antes era toda escrita em italiano, né? Latim, para o alemão, para que o povo pudesse entender ter acesso às escrituras, e que os sacerdotes cristãos, líderes da Igreja Católica, não permitiam que o povo tivesse acesso a essa escritura. Aí veio a Revolução, no caso, a reforma. A reforma de Lutero e Calvino. Lutero e Calvino, que causou o movimento católico protestante. E aí surgiu através desse protesto, surgiu o movimento protestante. E aí criou-se o protestantismo, que foi a reforma da igreja. A reforma, porque ele discordava, tinha a dieta de Warren, ele discordava das indulgências, um monte de discórdia, do celibato. Não é? E aí retirou-se, inclusive... A indulgência, inclusive, era uma coisa abominável, porque você tinha suas posses, eu era o Papa, e dizia o seguinte: a sua passagem para o céu eu lhe dou como Papa, desde que você entregue sua riqueza
os seus bens, as coisas mais preciosas que você tem para a igreja, e eu faço a troca. E não voltou um safado daquele lá para reclamar dizendo que não entrou. E tem mais informação. Mas e a Lutero estava certo. Aí Era outra absurdo. informação que O celibato, né? O celibato, ora, até hoje, a Igreja Católica tem um débito, tá? De dignidade com quem entende de religião, tá? Que muito sério, cara. Veja, como é que você faz casamento e defende o celibato? O padre faz o casamento, tá? Mas a igreja não permite que ele case. E só a Igreja Católica. Mas é porque diz ali que é a questão Sim, sacerdotal. os dogmas são os dogmas. Dogmas sacerdotais. Isso, muito bem. O Mas os sacerdote- dogmas sacerdotais afronta a própria Bíblia, crescer e multiplicar. E o crescer e multiplicar, como é que é? O padre usa uma aliança que é casado com Deus, com Cristo. Então, olha, coisas, tá, que são dogmas, que com o tempo deve acabar, porque isso é uma questão de aperfeiçoamento da própria religião. É uma discussão complexa, né? Não, dogma, né? Dogmas são dogmas, são paradigmas que, para serem quebrados, necessitam É complexo, porque de pelo algum que eu tempo. entendi, eu não sou especialista, sou curioso, né, li por curiosidade, é que... O único especialista que tem aqui, na verdade, é Livorno Botelho Júnior. ele fica só observando, mas eu queria justamente que ele, de repente, se tiver o conhecimento, pudesse explicar melhor do que eu. A questão sacerdotal da Igreja Católica não permitir que o padre, ou seja, o sacerdote, tenha a possibilidade de casamento, é que esse casamento com Deus é um compromisso que ele tem com o Criador e ele deve se libertar justamente dessas forças que ele comentou. Bom, uma dessas forças é o essa é uma próprio colocação sexo. romântica. O você tá celibato colocando. é uma abdicação de um dos poderes de corrupção do próprio ser humano, o sexo. Ele se abstém do sexo e aí ele, se abstendo totalmente do sexo, ele se liberta dessa força de que possa corrompê-lo de alguma maneira. Bom, essa é a regra dogmática do sacerdócio. Veja, a romântica é essa daí, é uma Agora, na explicação... prática, é uma outra explicação coisa. para boi dormir. Porque o cara pode... Né? Explicação para boi dormir. Por quê? Primeiro, o padre tem celibato porque todas as riquezas amealhadas pelos padres seriam anexadas à igreja. Então, existe isso aí. Ah, não, mas aí a igreja vai e faz um outro tipo de contraponto. Não. Ele está fazendo um casamento. É inerente ao corpo humano o sexo. O sexo não é pecado. Doutor Livorno aqui já há pouco fez um discurso muito bonito. Não é pecado, mas ele é uma força, como diz, mas é o dogma. Faz parte de uma força, como ele explicou bem melhor aí, eu ainda não sei explicar como ele explicou, mas que foi o sexo, a inteligência, né, são bases de que o ser humano pode, o falso ego, né? Falso ego. Falso ego também É a uma última fronteira para chegarmos a Deus. Pois é, essas bases, uma delas está o sexo no meio. Sim. Então, se você abdica dessa Quem daí, foi você que já fez tá o livre. homem? Não foi Deus. Deus é onisciente, Sim, o onipresente, sacerdócio foi onipotente. colocado Agora, assim. o sacerdócio e os dogmas da Igreja Católica, especificamente da Igreja Católica, os próprios padres vêm quebrando o tempo inteiro por conta de todas as denúncias de pedofilia, Vem quebrando porque eles são seres humanos fracos. É não isso que eu estou conseguem, dizendo. não conseguem. Que esses dogmas vão ser quebrados também pela própria Igreja Católica. E a Igreja Católica, e somente ela... Um monge que é monge... Cria... Porque, veja, a gente está falando de Lutero, ele abdica né? de todas as forças, cara. Lutero, veja bem, há quanto tempo tem o protestantismo foi implantado no mundo e até hoje a igreja não abriu mão disso. O celibato, porque Ana Celina, ele era apaixonado por ela e ela era freira. E o Papa não permitiu que ele casasse com ela.
Porém, os Borgias, não me lembro mais ou menos, acho que era 1400 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa, ou 1500, nessa faixa, que eles dominaram ali o papado, na região da Itália. Os Borgias eram provedores de situações... Sem falar mal da Igreja Católica, eu estou me lembrando aí de um outro pecado maior, né? A bula papal dizendo que o negro podia ser escravo porque ele não tinha alma. Mas eu estou falando, os Borgias, que foi uma sequência de papas, e a família dos Borgias, eles promoviam altos bacanais lá dentro do próprio ambiente religioso. Houve papa com filhos, cara. A história está lá mostrando quem são e assim por diante. Eu não estou falando mal aqui da Igreja Católica, não tem interesse nenhum de falar. Mas estou falando de história. Né? Mas querem dizer o seguinte: tudo o que esse programa está levando para você, ouvinte, é a certeza de que nós devemos nos policiar, nós devemos nos educar, nós devemos começar a tentar entender que somos uma pedra bruta, e todas as vezes que você consegue acrescentar alguma coisa mais educada na sua vida, isso significa dizer que a sua pedra bruta recebe agora já um retoque de refinamento e você torna ela uma pedra polida. Agora, me deixe fazer uma pergunta bem objetiva para Livon. Se ele tiver conhecimento, dê uma explicação para a gente. Teologia da libertação. A teologia da libertação é política, cara. Não. É uma ala da Igreja Católica. Sim, mas é política. Só surgiu, política. Surgiu a teologia. A gente está falando de espiritualidade. Teologia da libertação. Teologia da libertação. Rachou a Igreja Católica, tanto que o Papa Bento XVI é uma vítima direta da teologia da libertação. Por isso que ele abdicou do... Sim, a teoria da libertação. Nós estamos falando de Papa. Tem alguns viés, né? Tem um viés que é político e o outro viés é contra o próprio dogma da Igreja com relação a essas coisas do impedimento. O porquê que o padre tem que respeitar o celibato. Porquê que a indulgência já acabou, né? Mas eu quero parar por aí, porque senão eu vou começar a falar coisas que aqui não seriam muito interessantes. Vamos ao intervalo então? Programa Empresas e Negócios com patrocínio da Supergesso e de Jairo Rocha Imóveis, hoje com Livorno Botelho Júnior, uma pessoa de muita ciência, de muitos estudos, e que a gente tem o prazer de abrir mão aqui do programa Empresas e Negócios para falar a respeito de espiritualidade, convidando você, a você, ouvinte, a participar conosco no 3071-9120, e nós estamos aqui, olha, à sua disposição para perguntas, para respostas, o que também nos animaria muito. Mas vamos lá, 1 minuto, Empresas e Negócios volta daqui a pouco. Empresas e Negócios, vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de alguns segundos.